Bom dia, bom dia, bom dia com muito amor, com muita alegria, com muita presença do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, a fidelidade do Senhor era dura para sempre, se nós pudermos falar isso todos os dias. Agradeça ao Senhor porque hoje você se levantou, você abriu seus olhos, você pôde caminhar rumo àquilo que você precisou e precisa fazer. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Isso significa que existe um Deus que nos fortalece. Existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que, independente das circunstâncias que vivemos, Ele sempre está nos moldando, nos direcionando, nos mostrando, nos curando, nos conectando com o propósito dele, nos conectando com ele, nos conectando com pessoas, com histórias que curam. Hoje eu conversava com uma amiga e como o Senhor falou sobre isso comigo, sabe? Sobre histórias que curam. Às vezes, você que está me ouvindo, você olha para a sua história, para a sua vida e pensa que não é nada, mas eu quero te dizer que você tem uma mina de ouro nas suas mãos. Uma mina de ouro que vai abençoar vidas. É sobre isso, sabe? É sobre ser verdadeiramente quem nós somos. É sobre não nos preocupar com a opinião alheia. É sobre fazer da nossa história o melhor que nós pudermos fazer para o Senhor, para nós. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que nós nos deparamos com histórias que vão nos curar. Porque às vezes a gente olha para a nossa história e fala, nossa, perto dessa história aqui, dessa pessoa que eu vi, a minha história parece que ficou tão pequena. Mas a verdade é que talvez alguém que vai ter uma história vai olhar para a sua e vai achar que a sua vai falar, nossa, como essa pessoa dá conta, como ela consegue? E vai achar a dela pequena perto da sua. Mas a grande realidade é que não existe histórias pequenas ou histórias desvalorizadas, histórias menores. O que existe são as histórias, os feitos, os milagres, os testemunhos, as vitórias diante de tudo aquilo que nós passamos. Diante dos golpes que levamos, diante das dores que passamos, diante de abusos, de tristezas, de sofrimento, de depressão, de ansiedade, de renovo, de milagre de vida, sabe? De renascimentos. É sobre isso. É sobre você valorizar aquilo que o Senhor te permitiu ter nas mãos e saber que é uma mina de ouro para você abençoar vidas. Começar pela sua. Aqui em casa eu sempre costumo dizer, né? E falo isso muito aqui com vocês. Não existe família perfeita. Não existem famílias perfeitas. Existem famílias abençoadas. E todas as famílias são abençoadas. A nossa família é abençoada no Senhor. E é no nosso lar, com a nossa família, que nós vamos ter o nosso campo de treinamento. Sabe por quê? Porque se a sua família, a minha família, as nossas famílias que conhecem as nossas falhas, os nossos erros, em intimidade, em verdade, que vê muitas coisas que as pessoas lá fora não veem, te levanta e te aplaude de pé. É porque independente do que você esteja passando, das lutas e dos processos que você passa no momento, você está apto para seguir em frente e abençoar outras vidas naquilo que você já está pronto. Então sempre vai existir algo, coloca isso no seu coração, não queira estar 100% pronto para seguir nos propósitos do Senhor. Sempre vai existir algo que nós vamos estar sendo moldado, cuidado, o Senhor vai estar mostrando para ser alinhado, para ser ajustado, mas já existem coisas que nós já temos curado e pronto dentro de nós para curar e abençoar outras vidas através daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então não eu quero esperar eu estar prontinho, estar perfeito para cumprir meu propósito. Para com isso. Se a gente for esperar isso, a gente nunca faz. Essa é a grande verdade. A gente nunca vai estar pronto 100%.
Nós temos que ir na direção que o Senhor nos dá, sabendo que estamos sim passando por processos, mas existem processos que nós já fomos curados e o Senhor quer nos usar para ser agente de cura em outras vidas. Amém? Glória a Deus. Eu quis compartilhar essa reflexão com você, porque é algo que o Senhor veio falando muito comigo de ontem para hoje, sabe? E saiba que aqui na Palavra com Propósito é o lugar onde eu amo trazer para vocês, um pouco da minha intimidade com o Senhor, daquilo que o Espírito Santo de Deus fala comigo. Eu espero que faça diferença na sua vida. Aqui é o lugar onde eu transbordo aquilo que Deus tem falado comigo. Aqui é um lugar onde eu sou agente de cura. Primeiro para honrar e glorificar o nome do Senhor e depois para liberar aquilo que Ele me pediu aqui para você, para sua casa, em nome de Jesus. E eu espero que esteja fazendo sentido para você. Se estiver fazendo sentido para você ouvir essa palavra todos os dias, compartilhe, mande para os seus amigos, para suas amigas, para sua família, porque é sobre isso. É sobre partilhar aquilo que nós temos de melhor e deixar Deus tratar aquilo que nós temos que precisa ser tratado, remodelado, alinhado e ajustado. Amém? Glória a Deus. E hoje, dia 20 de abril de 2024, nós vamos então agora ler essa preciosidade do Provérbios 20. E eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus vai falar com você de uma maneira descomunal. O Espírito Santo de Deus, ô Senhor amado, ô Pai querido, graças e louvores te damos, Senhor. O Espírito Santo de Deus vai falar com você de uma maneira sobrenatural. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Tem uma canção antiga que fala: Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu me lembro do meu tempo de menina, que eu ia para a igreja com a minha avó, e eu ia para a igreja católica, Na época eu ainda não era evangélica, mas eu quero te dizer que não é sobre religião, é sobre Jesus. É sobre o amor de Jesus. E lá eu aprendi essa semente que foi plantada no meu coração, através da busca da minha avó, da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, assim como o Timóteo diz, através da avó e da mãe dele, a fé que ele aprendeu com elas, com a minha avó Lorde, com a minha mãe Eunice. É assim que ele se refere, ele se lembrou da fé que elas enxertaram no coração deles. E eu me conecto muito com essa palavra, porque eu tenho uma fé enxertada por mulheres de fé, por mulheres de Deus, independente de religião, sabe? Independente de qualquer coisa, a minha fé foi enxertada por elas, pela busca delas em Deus. Amém? E aí no caminho, o Senhor foi me direcionando para os caminhos dele, para os propósitos dele na minha vida. Ele foi me mostrando verdades que eu precisava ver. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai te mostrar a cada dia mais verdades que você precisa ver, enxergar, para se conectar cada vez mais com o propósito dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Provérbios 20. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então nós temos que ter muito cuidado. Naquela época, o vinho ele era usado muito para a pessoa esquecer as coisas ruins que tinham acontecido com ela, ou às vezes para amenizar algum tipo de dor. Por isso que infelizmente existem pessoas que têm o excesso na bebida, no álcool. Só quem tem uma família, só quem é alcoólatra, quem já teve pais ou pais alcoólatras. Eu já tive um pai alcoólatra e ele era um homem maravilhoso. Ele foi um grande homem, ele foi o meu pai. E não é o fato dele ter, infelizmente, se envolvido com a bebida, ter se deixado ser levado pelo álcool,
ter buscado no excesso ali do álcool para curar as dores dele, não é esse fato dessas falhas dele que vai fazer com que ele deixe de ser meu pai e com que ele deixe de ser o grande homem que ele era. Hoje ele já faleceu e ele faleceu em decorrência do álcool, do excesso de álcool, da bebida, com apenas 49 anos de idade. No mesmo ano no próximo ano, ele iria fazer 50. E foi uma escolha dele. Você tá entendendo quantas nossas escolhas influenciam? Mas ele não deixou de ser meu pai. E outra coisa, eu não sou uma vítima porque isso aconteceu comigo e aconteceu com meu pai. Pelo contrário, eu fui vítima por algo, porque eu fiquei praticamente órfão de pai. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu não continuo no papel de vítima. Hoje, em nome de Jesus, eu escolhi ser protagonista da minha vida. Então, o que você passou, o que a gente passou na nossa vida, não pode nos deixar no papel de vítima, nos deixar no passado. É um lugar onde a gente aprende e cresce. E aí, à medida que a gente aprende e cresce, vai servir de antídoto de cura para outras vidas, porque a gente já foi curado, ou seja, nós não precisamos permanecer no passado. Ele existiu na nossa vida. Obrigada, passado, tá tudo bem, tá tudo certo com você. E talvez você se encontre hoje, eu me encontre hoje com alguém que tá passando por uma situação parecida com a que eu ou que você, nós já passamos lá no nosso passado. E o nosso futuro vai ser o nosso passado de hoje. Onde hoje e aqui nós estamos também tirando muito aprendizado para lá no futuro. Com o tal que nós vencemos aqui hoje. E também ajudar mais pessoas. Você está entendendo? É sobre isso. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. Aqui fala da importância do respeito da autoridade. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nela. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Tem como colher sem plantar? Não tem como. Então, se você ficar paralisado aí, eu estava dizendo aqui sobre a questão do passado, se você ficar paralisado lá, você não está plantando, você está paralisado. E aí tá indo mosca, tá indo inseto, tá indo ferrugem, tá indo pragas e tá te deixando paralisado. Aí você não planta no tempo certo, não vai ter como você colher. E aí, às vezes a gente não planta no tempo certo e quando chega num tempo de colheita, tem algumas pessoas que estão colhendo, a gente quer colher junto. Então, não, peraí. Cada um precisa plantar no seu tempo para colher no tempo certo também, entende? Ter o tempo da sua colheita e não querer só aproveitar da colheita dos outros. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Presta atenção que aqui tem muito do que nós falamos na palavra de ontem e está vindo na vertente da de hoje também. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Isto aqui fala muito comigo, sabe o quê? Às vezes, quando a gente quer mostrar algo que nós não somos, né? O ser quem nós não somos. Pesos adulterados, medidas falsificadas. Então, assim, não adianta nada eu vir aqui falar para você assim, nossa, eu tenho uma família perfeita, na minha família não tem treta, não tem discussão, não. Eu quero mostrar o que para quem? Eu sou maravilhosa, eu sou a top, eu sou a poderosa. Eu quero mostrar o que para quem? Para quê? Você tá entendendo? Pesos e medidas adulteradas, falsificadas. Então a gente precisa cada dia mais, sabe? Eu quero
trabalhar em mim, nós temos que trabalhar em nós aquilo que é verdade do Senhor em nós. É aquilo que, ou seja, eu não preciso adulterar os pesos e as medidas, eu preciso todos os dias. Nós precisamos ser quem nós somos, quem nós nascemos para ser, sabe? É sobre isso. É sobre isso. E o Senhor detesta que nós façamos isso porque nós não precisamos fazer isso, sabe? O que eu tenho entendido ao longo da minha vida é que durante muitos anos, sabe, gente, eu queria mostrar quem eu não era, mostrar que eu era melhor, provar que eu era melhor, mostrar o que eu tinha. Hoje, pra mim, sabe, isso parece que a gente vai amadurecendo, sabe? E eu tô te falando aqui para que nós possamos refletir sobre isso, entende? Por exemplo, nós não precisamos nos diminuir para ninguém e também não precisamos querer ser melhor do que ninguém. Nós simplesmente temos que ser nós mesmos. E eu conversava ainda sobre isso com uma amiga hoje. O que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente gostar de andar bem arrumado, gostar de vestir determinados modelos de roupas e tudo mais. E às vezes a mulher ou o homem gosta, né, de andar bem arrumado. E aí, às vezes, vem um julgamento de outras pessoas e fala assim, nossa, essa pessoa, tipo assim, quem é ela para andar desse jeito e tal? E eu quero te dizer que a maneira como nós vestimos, como nós nos posicionamos, é a maneira como nós nos vemos de dentro para fora. Você tá entendendo? Então, quando a gente foi um discernimento que o Espírito Santo de Deus me trouxe naquele momento que eu tava falando com aquela amiga, que eu falei, Senhor, é verdade, sabe? Eu amo, se você ama, nossa, eu gosto de andar bem arrumada, eu gosto de me vestir bem, eu não tô falando sobre marca ou sobre roupa cara, eu tô falando sobre o que você tiver, mas você ama se arrumar, porque você vê e enxerga valor em você. É sobre isso. Não significa que é só uma pessoa milionária que vai andar bem vestida, não, gente, pelo amor de Deus, não importa, não é sobre o ter, mas é sobre o ser, sobre quem eu sou em essência. E isso nos faz ser pessoas melhores a cada dia. Porque o Senhor detesta a gente querer mostrar quem a gente não é. Não precisa disso. Seja sentar em mesas, assim, eu já... Nossa, quando eu era criança, eu queria mostrar... Eu tinha uma amiga, deixa eu contar essa história pra vocês. Que ela ia na minha casa e ela era uma amiga que os pais dela, a família dela era mais bem sucedida e tudo mais. E eu mostrava pra ela, olha aqui pra você ver, ó, nós estamos trocando a porta da minha casa, nós estamos trocando a janela, nós vamos comprar um bebedouro e não sei o que. E eu queria mostrar, porque assim, existia certas faltas ali, eu sentia muita falta assim, da proteção, do cuidado do meu pai. E a minha amiga tinha, né, o pai dela por perto, então eu queria mostrar assim, que eu tinha aquilo ali, mostrar pra ela e tal. E hoje eu vejo e falo, Senhor, meu Deus, né? Que aquela falta que aquela criança tinha em querer mostrar que tinha. Às vezes pegava até alguma coisa que era da minha mãe ou era de uma amiga e mostrava, falava que era meu Deus do céu, ô Senhor. E eu falava, meu Deus. E umas coisas assim, sem necessidade, sabe? Então, o Senhor vai mostrando pra nós, né? E que ele abomina isso. E a gente precisa ser... As pessoas vão nos amar ou nos odiar pelo mesmo motivo. Às vezes, as pessoas vão nos amar porque nós somos dóceis, ou somos bem enfáticas, verdadeiras, ou somos alegres e espontâneos. Às vezes, alguém vai nos amar por isso. Às vezes, alguém vai nos odiar por esse mesmo motivo. Ai, ri demais, conversa demais. Sabe, uma vez eu fui mandada embora de um serviço que tava tendo uma ruaça assim na parte de cima do escritório e não era, mas como eu era uma pessoa sempre, né, fui uma pessoa alegre, muito espontânea e tal, falaram que era no meu espaço de trabalho e não era no outro. E foi um dos motivos que me levou a ser mandada embora, porque do trabalho, e depois descobriram que não era lá no meu espaço, era no outro, né? Então, glória a Deus, o Senhor me justificou, mas aí de lá eu fui para outros lugares, para honra e glória do Senhor, ainda melhores. Então, é sobre isso, sabe? Até a criança, olha isso, até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura
e justa. Então nós precisamos sempre estar de olho, nos nossos filhos e observar aquilo que precisa ser alinhado neles também. Muitas coisas que um dia foi alinhado em nós, porque eles têm parte nossa, vai precisar ser alinhado neles. A guerra emocional que nós não vencemos vai vir para os nossos filhos vencerem. Coloque isso na sua cabeça que é verdade. Isso não é conto de carochinha. Então, bora vencer em nome de Jesus essas guerras emocionais para que os nossos filhos não paguem o preço, porque eles vão ter que vencer os obstáculos deles, que não fique nada nosso para eles vencerem. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Ou seja, seja sempre em alerta, atento, trabalhando, fazendo as coisas acontecerem. Tempo de trabalho, tempo de desfrute, tempo de descanso. Saber a ordem de prioridade na nossa vida, isso é muito importante. Não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se o bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Meu Deus, que forte isso aqui. Que entendimento o Espírito Santo de Deus está falando, gente. Meu Pai. Tanto hoje sobre o ser, como o Espírito Santo de Deus está falando conosco hoje sobre o ser, que é sobre o ser, se é sobre ser quem nós somos, independente de onde estamos. Deixa eu te dizer, nós podemos estar num casebre, nós podemos estar num palácio, nós temos que sempre ser e ter a nossa essência em Cristo. Meu Deus do céu, ajuda-nos, Senhor, a todos os dias sermos cada vez mais conectados com o Senhor Jesus. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Ou seja, na hora a comida é saborosa da mentira, mas depois ela dá areia na nossa boca. Misericórdia. Senhor, ajuda-nos, Pai. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sai à guerra precisa de orientação. Ou seja, a gente não vai para a guerra sozinho. Sempre tem alguém que o Senhor nos direciona para nos orientar, para orar conosco, para estar junto com a gente. Porque a gente não nasceu para ficar só sozinho. Já falei sobre isso com vocês aqui, né? Glória a Deus. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. A gente sempre tem um momento, né? Um momento em que é pra gente falar, pra gente contar as histórias, pra gente curar pessoas através daquilo que o Senhor nos chamou. Mas também vai existir o momento que a gente vai precisar calar. Ou seja, existem histórias que eu vou contar aqui pra você, eu vou falar para trazer edificação para as nossas vidas. Mas tem coisas que eu não preciso chegar aqui e falar. Tem segredos que precisam ser guardados em intimidade. Amém? Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Eu não preciso nem falar, né? Oh, glória, aleluia, Senhor Jesus. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final, não será abençoada. Sabe, às vezes a gente recebe ali determinado valor em herança e a gente precisa ter muita firmeza no Senhor, porque todo dinheiro, tudo que vem para as nossas mãos precisa ser para a bênção. E às vezes, dependendo da maneira como vem, não vai ser abençoado. Que nós observemos tudo isso. É tão interessante, né? Porque eu tenho uma outra história a respeito disso também, mas eu vou contar em um outro momento. Glória a Deus. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Não fala, nós não podemos falar isso para as pessoas. Espere no Senhor, espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Oh, glória, aleluia, Senhor. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas. Repetiu de novo, não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir seu próprio caminho?
É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Ou seja, nós temos que pensar bem antes de fazer o voto, porque depois que nós fizermos, nós precisamos cumprir. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. Eita, ou seja, a peneira, né? Gente, a peneira de Deus. Meu Pai amado, o Senhor vai peneirando. E na peneira a sujeira fica por cima e passa só a parte boa para baixo. Oh, Jesus, ajuda-nos, Pai. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Aleluia, gente. Como o Espírito Santo nos moveu desde o início a falar sobre o ser. E olha que forte a confirmação no final. A bondade e a fidelidade preservam o rei por sua bondade. Ele dá firmeza ao trono. A beleza dos jovens está na sua força. A glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Aleluia! Não importa. Oh, aleluia, Senhor, não importa se nós somos jovens, se nós somos idosos, se nós somos jovens, nós podemos correr, nós temos força para correr, para desfrutar no Senhor. Aleluia, Senhor. Nós temos pernas, temos joelhos para ajoelhar como jovens, para buscar no Senhor. Se nós somos idosos, temos a glória de sermos idosos. Os cabelos brancos traz essa glória. A verdade vinda através de uma oração, através de busca, através de aprendizado das escolhas. E muitas vezes eu falo muito sobre isso, né? Jovens, vocês têm pernas e joelhos para dobrar, porque quando os idosos tinham, eles faziam isso. Então vocês podem correr e pegar o direcionamento. Olha que forte isso. Tendo o direcionamento dos idosos, de quem tem glória, de quem tem cabelos brancos, os jovens vão conseguir chegar em lugares mais altos, porque eles têm força para isso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Ou seja, muitas vezes, quando nós somos feridos, machucados, até mesmo expostos nisso, a gente fala, meu Deus do céu, o mal está sendo eliminado. Os açoites limpam as profundezas do ser, ou seja, açoitar é matar, acabar, eliminar. Então, quando elimina, vai limpar as profundezas do nosso ser. Quando nós permitimos ser eliminado o ego, o orgulho, vai limpar cada vez mais. Gente, essa palavra, meu Deus, que forte. As profundezas do nosso ser, em intimidade, em verdade com o Senhor e nos conectando cada vez mais com o nosso propósito em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, glória por essa palavra abençoada. Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças e te rendemos glória, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque a sua fidelidade, Senhor, ela está conosco todos os dias, em todo momento. Senhor, em nome de Jesus, porque nós entendemos que hoje o Senhor está trabalhando o nosso ser. Pai, porque hoje, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, limpeza espiritual, emocional e física nas nossas vidas. Nós declaramos, em nome de Jesus, Pai, que nós vamos conseguir olhar com olhos de amor para nós, para o nosso ser. Vamos conseguir ver a importância de sermos antes de termos. O quanto é importante essa essência do Senhor em nós, a verdade do Senhor em nós. Pai, em nome de Jesus, não nos deixes obter falsos pesos e medidas, mas que sejamos sempre verdadeiros no Senhor e conectemos com o propósito que o Senhor tem para nós, para a nossa casa, em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus, nós declaramos que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a palma das nossas mãos, o Senhor estará à nossa frente, nos guiando, nos direcionando, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Até amanhã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém.